Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre mastite. A mastite, ela é muito mais comum de acontecer em cadelas do que em gatas. Então, o que significa, qual que é a grande caracterização dessa doença? Então, a mastite é a inflamação de uma ou mais glândulas mamárias lactantes. Na cadela, essa inflamação, na grande maioria das vezes, ela é causada por uma infecção. Bom, ela pode ocorrer no pós-parto de cadelas e ela é rara em gatas. E aí uma coisa importante da gente falar aqui é que a glândula mamária, geralmente, quando ela está lactante, né, o leite ele é um meio de cultura para o crescimento bacteriano. Então isso acaba predispondo o animal ou acaba favorecendo o crescimento bacteriano e aí, consequentemente, a mastite. Essa glândula mamária lactante, ela pode estar presente na cadela no pós-parto, mas também na pseudociese. Então fiquem atentos àqueles animais que apresentam pseudociese, que apresentam galactorreia, eles também podem apresentar a inflamação e infecção da glândula mamária. Bom, de onde vem essa bactéria? Essa bactéria, elas podem ter origem cutânea, e elas conseguem ascender até a glândula mamária, mas também podem ter origem exógena, alguma perfuração, algum objeto pérfuro cortante, alguma laceração que o animal venha a desenvolver próximo à mama, e também de origem hematógena. Então a gente está falando de cadelas que têm um foco infeccioso em outro local do corpo, por exemplo, uma metrite, e aí, consequentemente, essa bactéria ela saiu do útero e foi colonizar a glândula mamária. Então, nessa foto, a gente vê uma imagem de apenas uma glândula mamária apresentando os sinais, os grandes sinais cardeais da inflamação. Então, aqui a gente consegue ver calor, a gente não consegue ver, mas o animal apresentava dor e calor, ou seja, mamas, essa mama edemaciada e quente, e além disso, a gente consegue ver o rubor e o tumor. Então ela estava inflamada, dolorosa, edemaciada, e a gente consegue ver um ponto aqui, ó, de coleção purulenta. Então essa mama já apresentava um abscesso. Alguns dias depois, isso aqui se rompeu, esse abscesso foi drenado e o processo ele foi tratado e a gente conseguiu curar esse animal, a gente conseguiu manter essa glândula intacta, não precisou de fazer a mastectomia. Bom, quais são as principais bactérias que acometem a glândula mamária e que causam a mastite? A Escherichia coli, o Staphylococcus, o Streptococcus são geralmente os micro-organismos que a gente vai isolar. E como é que a gente faz esse isolamento? A gente vai pegar um pouco da secreção láctea, um pouquinho do que o animal está produzindo, que geralmente tem um aspecto séptico, ou às vezes achocolatado. A gente pega esse leite e manda para o laboratório com o objetivo de fazer uma cultura e antibiograma. O laboratório, então, ele vai me falar qual é a bactéria que tem ali, qual é o micro-organismo que conseguiu crescer naquela glândula mamária e também a quais antibióticos aquela bactéria é susceptível ou resistente. Então, quais são as manifestações clínicas que o animal e que a cadela vai apresentar? Primeiro, alterações na glândula mamária. Então, as glândulas mamárias, uma ou mais de uma, elas vão se apresentar quentes, firmes, edemaciadas, dolorosas e hiperêmicas. Elas estão inflamadas. Além disso, a galactorreia, o leite que está ali, vai ter uma aparência séptica, e aí a coloração pode ser um amarelo mais escuro, e também a secreção ela pode ser avermelhada, pode ser achocolatada, amarronzada, também caracterizando aí um processo infeccioso. Além disso, a fêmea pode apresentar febre, prostração, apatia, desidratação e anorexia. O que está acontecendo ali é um processo inflamatório e infeccioso. Então essas são manifestações comuns de acontecer em animais com quadros inflamatórios infecciosos. Os filhotes, então, vamos imaginar que a cadela pariu, os filhotes eles estão se amamentando e essa cadela desenvolveu uma mastite. Como as mamas elas ficam muito dolorosas, o filhote ele vai tentar amamentar e a fêmea não vai deixar ele se alimentar. Então os filhotes eles podem estar chorosos, né, famintos, eles não estão conseguindo mais adquirir o leite daquela glândula mamária ou daquelas glândulas mamárias, então ele vai acabar desenvolvendo um processo, pode acabar vir a desenvolver um processo de hipoglicemia, desnutrição,
hipotermia, desidratação, aquela tríade do neonato, pode acabar acontecendo nos filhotes porque eles não estão se alimentando mais. Em casos mais graves, necrose de glândula mamária e abscesso. Bom, aqui tem um exemplo de uma mama já com um processo ulcerado, então aqui a gente já consegue ver uma erosão, uma ulceração nessa glândula mamária. Era uma Golden Retriever que tinha acabado de parir, se não me engano nesse caso eram 6 filhotes. Os filhotes conseguiam se alimentar nas outras glândulas mamárias, mas nessa aqui que estava inflamada, a fêmea não deixava. Pensando em tratamento, a base do tratamento, a utilização de antimicrobianos. Coisas importantes que a gente precisa lembrar antes de introduzir um antimicrobiano na nossa terapêutica. Primeiro, qual é a bactéria que tem ali e a qual antibiótico aquela bactéria é sensível ou resistente. E para isso a gente vai precisar da cultura e do antibiograma. Bom, até esse resultado ficar pronto demora aí de 5 a 7 dias. A gente já precisa entrar com um tratamento. Então, de praxe, ou na grande maioria das vezes, a gente acaba começando a terapia utilizando amoxicilina com ácido clavulânico ou uma cefalexina. O que a gente precisa pensar na utilização de um antimicrobiano? Nesses 3 pontos. Qual é a susceptibilidade do agente infeccioso? E aí a gente só vai saber depois da cultura e do antibiograma. Se esse antimicrobiano tem capacidade de atingir altas concentrações na glândula mamária, e a gente sabe que a amoxicilina com ácido clavulânico e a cefalexina conseguem atingir altas concentrações, e também qual é o efeito do fármaco sobre os neonatos. Então, se houver apenas uma glândula mamária acometida, os filhotes vão continuar utilizando as outras. E esses antimicrobianos, eles podem ser eliminados pelo leite. Qual é a consequência disso sobre os filhotes? É o que a gente vai precisar pensar. Bom, analgésicos, fundamental. Os analgésicos, uma mama inflamada dói bastante, então o analgésico ele acaba ajudando a fêmea a minimizar as dores da inflamação. Compressas mornas podem ser feitas. Se houver a presença de abscessos e gangrenas, esses quadros eles devem ser tratados cirurgicamente. Então a gente pode utilizar aí, lançar a mão da mastectomia, e aqui geralmente é uma mastectomia simples, só aquela glândula que está acometida, ou aquelas glândulas. A gente pode utilizar a metergolina 2 vezes ao dia. Essa metergolina vai ajudar a secar o leite. Tomem cuidado, se houver filhote se amamentando, a gente vai ter que utilizar um sucedâneo lácteo para esses animais. Se for um quadro de mastite por conta de uma pseudociese, a metergolina pode ser usada sem nenhuma preocupação. Claro, a gente vai utilizar fluidoterapia, hidratação, reposição do equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico. Então a gente vai fazer esses cuidados de suporte básicos para a cadela. Além disso, a gente tem que se preocupar com a ingestão hídrica e calórica dela, isso é importante, assim como em todas as doenças, e considerar desmamar esses filhotes, pensando aí em um benefício para a cadela. Se a gente fizer o desmame, ou se essa cadela precisar ser submetida a uma mastectomia em que a gente vai tirar várias glândulas inflamadas, infectadas desse paciente, a gente tem que considerar uma alimentação suplementar para os filhotes, um sucedâneo lácteo para esses filhotes que não vão ter mais uma fonte alimentar. Bom, tomem muito cuidado, a gente falou que a mastite é mais comum na cadela do que na gata. Se vocês se depararem com uma alteração dessa em uma gata, tomem cuidado porque existem outros diagnósticos diferenciais para a mastite. Então, não é porque tem um processo inflamado, uma mama inflamada, uma mama necrosada, que isso é uma mastite. O que está acontecendo aqui com essa gata é uma hiperplasia fibroadenomatosa felina. É um processo benigno, é um processo mediado pela progesterona, que pode ser endógena ou exógena. Essa cadela tinha recebido progestágeno exógeno e ela acabou desenvolvendo essa hiperplasia fibroadenomatosa. Tem processo inflamatório, tem processo infeccioso, existe aqui uma necrose e uma ulceração dessa mama, mas aqui não era uma mastite. Isso aqui era um processo hiperplásico benigno que essa gata estava desenvolvendo. Então a gente está vendo aqui um aumento exacerbado
dessa glândula, pode haver necrose, pode haver inflamação, e o tratamento, na grande maioria das vezes, a gente usa fármacos que vão inibir os receptores de progesterona, uma vez que isso aqui está relacionado à progesterona exógena ou endógena. Em alguns casos, a gente pode fazer a mastectomia, casos em que a mama esteja muito acometida, com muita necrose, pode ser feito, mas na grande maioria das vezes, esses fármacos associados à castração, a diminuição da progesterona endógena, mais uma inibição dos receptores de progesterona, a gente consegue fazer com que essas mamas sofram involução. Outro diagnóstico importante, um diagnóstico diferencial importante para a inflamação na glândula mamária, são as neoplasias mamárias. Então aqui a gente está vendo uma gata com uma neoplasia mamária. Na gata, as neoplasias mamárias elas são agressivas, 90% delas são malignas, diferente um pouco da cadela, em que 50%, 40%, 60% são benignas e o restante são malignas, mas que também pode acontecer inflamação e infecção na glândula mamária. Então fiquem atentos a esses diagnósticos diferenciais. Aqui a gente tem um tumor, era uma neoplasia maligna numa gata em que a mama estava inflamada e a mama estava infectada. Aqui o tratamento ele é cirúrgico associado à quimioterapia a partir da histopatologia desse tumor. Da mesma forma, na cadela, a gente vai fazer o diagnóstico de neoplasia mamária, fazer o procedimento cirúrgico, mandar para a histopatologia e aí tomar a decisão sobre qual e se a gente vai fazer quimioterapia nesses pacientes. Então lembrem-se, tomem cuidado com os diagnósticos diferenciais, nem tudo que está inflamado, que está infectado, é de fato mastite. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.